Olha, se você já fez alguma entrevista de emprego, com certeza alguma daquelas perguntas que o entrevistador faz para você pode parecer uma pegadinha ou uma casca de banana. E aí você tem aquela sensação de que qualquer resposta errada pode acabar com suas chances para a vaga. Pois é, no mundo das entrevistas de emprego, algumas perguntas são feitas de propósito e sim, são pegadinhas para você cair. E essas perguntas não são difíceis porque exigem um conhecimento técnico absurdo da sua parte, mas na verdade exigem que você seja astuto e maduro para sair muito bem daquela saia justa. E acredita em mim quando eu te falo isso, porque eu já trabalhei nas maiores empresas do mundo e hoje sou gerente de produtos na Amazon. Então, eu já tive que me sair muito bem dessas perguntas que são completamente perigosas para conseguir as melhores vagas nas melhores empresas do planeta. E é por isso que hoje eu vou te revelar as 3 perguntas mais perigosas que vão te fazer na entrevista. Como você responde essas perguntas pode ser o divisor de águas entre você conseguir aquela vaga ou não. Então vamos para a primeira. Onde você se vê daqui a 5 anos? Ninguém nunca te ensinou como responder essa pergunta, certo? Na verdade, o recrutador não quer que você adivinhe o futuro, mas ele quer saber sobre os seus planos de carreira e como é que você pensa estrategicamente o seu futuro. E como esses planos que você faz para si mesmo se alinham com os objetivos da empresa. Muita gente erra aqui porque dá resposta um pouco genérica ou porque não pensou nessa pergunta antes da entrevista acontecer e nem se preparou para ela. Mas você tem que ver essa pergunta como uma oportunidade para mostrar que você pesquisou sobre a empresa e que sabe muito bem os próximos passos daquela empresa e daquela área. Então, uma pesquisa prévia sobre o negócio da empresa e como esse negócio vai se comportar nos próximos anos pode te vender muito bem nessa pergunta. E a segunda pergunta mais perigosa que eu já encontrei em todas as minhas entrevistas é: me fale sobre um erro que você cometeu e o que você aprendeu com esse erro. Parece simples e fácil de responder, mas essa pergunta é uma armadilha. A maioria das pessoas tem medo de falar que cometeu uma falha ou que foi mal sucedido em alguma coisa. Essa pergunta ela não tem muito a ver com o erro que você cometeu no passado, mas na verdade ela quer saber uma coisa sobre a sua atitude. O perigo dessa pergunta é você começar a colocar a culpa em outras coisas, não mostrar que você tem humildade suficiente para reconhecer o seu erro e também não trazer nenhum aprendizado de verdade. É aqui que o entrevistador vai saber se você é uma pessoa que assume os próprios erros e tenta aprender com eles, ou que se simplesmente tenta jogar essa culpa em outras pessoas. Então, você precisa trazer um aprendizado genuíno de um erro que você realmente cometeu no passado e tenta dizer que esse erro foi há muito tempo atrás e mostrar claramente o que você aprendeu com aquele erro e que hoje não faz mais. E a terceira e mais perigosa de todas as perguntas é: por que devemos te contratar? Essa é sua chance de se expor muito bem e brilhar no processo seletivo, mas muita gente joga tudo fora aqui. O perigo aqui é você ser genérico e ficar repetindo o seu currículo ou coisas que você já disse previamente na entrevista. O que você tem que fazer é conectar as suas habilidades com a pesquisa que você fez sobre a empresa e onde essa empresa está indo nos próximos anos. Eu vou te contar um caso pessoal e rápido só para exemplificar muito bem essa pergunta. Era o meu primeiro processo de trainee em São Paulo e eu estava concorrendo com pessoas que eram realmente muito boas e estava todo mundo no mesmo nível. Como eu olhei que o cenário estava muito empatado, a minha estratégia era tentar me diferenciar um pouco mais. Quem me segue no Instagram sabe que eu não sou de São Paulo. Na verdade, eu venho do Maranhão, fiz uma faculdade que ninguém conhece e eu estava pela primeira vez me expondo ali no maior estado do Brasil para concorrer às melhores vagas do Brasil. E como o cenário estava muito empatado, eu precisava me diferenciar com algo que não era somente faculdade, MBA e outros tipos de curso. Então, quando fizeram essa pergunta para mim, eu respondi de uma forma um pouco diferente. Basicamente, eu reconheci que todos os meus concorrentes estavam no mesmo nível. Todos tinham experiência fora do país, todos tinham uma língua inglesa muito forte e tinham experiências incríveis em diferentes áreas da faculdade. Mas aí, eu apelei para uma outra coisa. Na hora que me perguntaram por que deveriam me contratar, eu foquei na minha história pessoal e na minha vontade e motivação de estar ali. Então, em vez de falar sobre MBA, currículo e outras coisas nesse sentido, eu foquei em mostrar a minha vontade e motivação de estar ali. Eu falei para os gestores o seguinte: olha, você tem ótimos candidatos aqui para escolher, realmente todo mundo tem um nível muito bom e muito parecido entre si. Mas, eu vim do Maranhão, eu peguei um voo de mais de 3 horas para estar aqui. Isso mostra o quão motivado eu estou de conseguir essa vaga. Então, apesar dos meus colegas e eu estarmos nos mesmos níveis quando a gente vai falar de MBA, de graduação e de competências técnicas, quando a gente fala de vontade, eu realmente creio que eu estou aqui porque eu tenho motivação e quero muito entrar nessa vaga. Então, eu usei aquela pergunta que era perigosa e capciosa para me alavancar no processo seletivo. E o resultado não foi outro.
eu consegui a vaga. Olha, e eu sei que essas perguntas deixam todos os candidatos nervosos na hora de fazer uma entrevista. Afinal, ninguém quer ser pego de surpresa. Mas a boa notícia é que a preparação para essas perguntas perigosas e casca de banana conseguem te deixar muito seguro e com uma candidatura sólida no processo seletivo. E pensando exatamente nesses medos e frustrações e falta de experiência em responder perguntas tão perigosas e capciosas, é que eu criei algo que vai mudar o seu jogo. O banco de 150 perguntas de entrevistas. Isso não é apenas um guia, mas é verdadeiramente um arsenal que vai te preparar para qualquer entrevista no mercado corporativo atual. E cada pergunta tem sua resposta estruturada para que você consiga utilizar no seu processo seletivo. Eu também categorizei cada uma dessas 150 perguntas. Então, tem perguntas mais iniciais para o início da entrevista, tem perguntas que são pegadinhas, tem perguntas que são perigosas, tem perguntas que são para cargos mais elevados. E tudo isso já está pronto e organizado. Você vai economizar tempo e não ter dor de cabeça na hora de estruturar as perguntas mais comuns das entrevistas de emprego com respostas efetivas. Então, chega de ficar com medo no processo seletivo. A resposta aqui é preparação. O link para você ter acesso a esse banco de perguntas está aqui na descrição desse vídeo. Você tem que garantir que você vai estar preparado para responder qualquer pergunta na entrevista de emprego. E eu garanto que a tua próxima entrevista vai ser um sucesso. Clica agora aqui no link da descrição e comece a se preparar de verdade com alguém que entende desse mercado. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, coloca um comentário aqui. E além dessas 3 perguntas que eu te fiz, que são as mais perigosas na minha opinião, coloca aqui a pergunta mais perigosa que você já enfrentou dentro de um processo seletivo. Forte abraço e até o próximo vídeo.